Boa tarde, pessoal, como é que vão vocês, amigos orquitófilos? Vamos aqui para o nosso primeiro vídeo sobre orquidofilia. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma curiosidade de muitas pessoas têm, que é a respeito do plantio no vaso de barro, né? No caso aqui nós vamos usar esse vaso de tamanho médio, a média de 20 centímetros por aproximadamente 8 centímetros. Então vamos lá? Eu escolhi aqui no meu orquidário duas plantas. Aqui você vê que é uma Laelia purpurata, né? E esse aqui é uma DLC, um híbrido comum, né? Duas razões diferentes porque eu escolhi essas duas plantas. E aí nós vamos passo a passo. Por que eu escolhi duas plantas? Eu vou mostrar duas formas diferentes de você plantar no vaso, né? E nas minhas exposições que a gente anda por aí, a gente sempre dá uma dica que nós temos que mobilizar a planta, né? Sempre tem que estar mobilizada. Muitas pessoas têm uma dúvida: ah, Júnior, eu comprei, coloquei no vaso de barro, minha planta não está indo para frente, né? São tipos diferentes de cultivo, né? Tem os pós e os contra, e você tem que ver o que é melhor para a sua planta, tá? Eu uso, né? Você vai ver no meu orquidário aqui bastante variedades de tipo, tá vendo? Essa aqui é uma ludmaniana minha, tá até com as cápsulas. Uma Lodigese, essa aqui está recém-plantada, já estão emitindo raízes, bastante raízes já, né? E as pessoas têm uma curiosidade, né? Tem essa dificuldade de saber: ah, Gini, por que a minha planta não emite raízes novas? Por que eu plantei no vaso, ela tem tantos meses que está lá e ainda não se desenvolveu? Então hoje vamos tirar essas dúvidas com você. Olha só, eu vou mostrar o primeiro, um plantio que é feito com palito, aquele palito de churrasco, né? Tem um paralelo que é esse palito aqui, olha, que eu usei até para identificar algumas plantas minhas, né? Que ele não é de bambu. Esse de bambu, ele é melhor, tá? Ele é mais flexível, se puder usar ele, é mais benéfico, tá? Vamos lá. Essa Laelia purpurata, né? Já saiu a floração dela, cortei aqui, né? Porque aqui costuma acumular uma água. Por que eu vou replantá-la? Veja o excesso de raiz. Veja que ela está cansada desse vaso, né? E eu espero sempre a floração, né? Isso aí não é novidade. Espero sempre a floração. E depois que acaba a floração, eu deixo ela dar uma descansada, né? Porque é como se fosse um pós-parto da planta, né? Ela floriu e ela acabou se desgastando nessa floração. Então dê um descanso para ela, né? Para que ela se repose um pouco. Já veio soltando uma frente nova, já bem próxima aqui da aba, né, desse vaso, né? Então o substrato no vaso de plástico, ele acaba se desgastando um pouco mais, né? Por causa de quê? Porque ela acaba segurando excesso de umidade nele. Se não for o substrato apropriado, acaba tendo esse problema aí. Então vamos para esse planta primeiro aqui, né? Vamos tirar ela totalmente do vaso, né? Usou até isopor, um substrato até muito usado por muitas pessoas, né? Então a gente vai tirar esse substrato todo aqui, substrato velho. E vamos tirar, né? Vamos tirar mesmo esse substrato aqui, né? Bastante carvão que as plantas adoram. E aí, olha, tem gente que fica com dó de cortar as raízes. Elas vão emitir novas raízes, não tem problema, né? Você não vai cortar raízes novas, que são essas aqui, que estão... Porque ela já soltou a frente nova e ela acaba soltando novas raízes, né? Mas essas raízes, excesso de raiz, você não precisa ficar com dó de cortar não, tá? Principalmente essas raízes mais gastas, mais antigas, que tá aqui por baixo aqui, né? Que não tem benefício nenhum para a planta mais, tá? Então vamos tirar aqui, vamos tirar esse bololô de raízes que estão aqui. Vou tirar tudo, vou deixar ela totalmente limpa. Essa planta aqui, tá vendo que eu deixei algumas raízes nela, mas raízes velhas mesmo não tem utilidade, né? A traseira dela ainda está muito boa. Olha que traseira bonita dessa planta. Planta muito saudável. Não tem necessidade. Esse híbrido aqui, olha para você ver uma coisa. Ele já está totalmente fora do vaso. Olha o substrato dele totalmente desgastado. As raízes dele já estão praticamente podres, olha. O que acontece? A pessoa vai deixando
essa planta no vaso, vai deixando, vai deixando, vai deixando, e ela não tem drenagem de forma nenhuma, muito pouco para um vaso de plástico. E o que acontece? Acaba criando fungos nessas plantas, tá? Então você comprou uma planta numa exposição, ela floriu maravilhosamente em sua casa, você viu que o substrato cansou, que ela já está passando para o lado de fora, que ela não está se adaptando bem, ou uma causa ou outra, hora de transplantar. Olha, essa aqui, ó, tá vendo? A situação dela realmente é drástica, olha. Você vê que ela tá totalmente solta, ó. Não tem nem trabalho de sair cortando, ela já tá praticamente solta. Então isso aqui acaba prejudicando a tua planta, vai matar a sua planta mais cedo ou mais tarde. Então aqui temos que realmente desfazer isso aqui tudo. Não tem necessidade alguma dessa planta ter isso tudo. Olha só. Tá vendo? Deixei praticamente zero essa planta, ó. Então está aqui. Então vamos lá. Eu tenho um substrato aqui, gente, que eu costumo usar. Eu uso vários tipos de substratos para as plantas diferentes. Mas esse daqui, vamos falar que é aquele feijão com arroz, né? Que é pinos, carvão, esfagno. Que todo mundo gosta muito. A maioria das pessoas gosta, né? Então tá aqui. Uma quantidade, proporção não exagerada de esfagno, né? Para não causar também excesso de umidade, aquela coisa e tal. Então a gente faz isso aqui, olha. Eu forro o fundo. Aqui, todinho. Tá vendo? Faz uma quantidade legal. Vou pegar essa purpurata, né? Tá vendo aqui? Então aqui é a frente. Gente, não é para vocês plantar aqui no meio do vaso. Porque raramente ela vai emitir frentes aqui pelas laterais aqui. A não ser que você for posicioná-la de alguma forma ao sol, direção do seu orquidário, coisa assim, ela não vai emitir. Ela vai sempre soltar frentes, olha, para essa direção. Aqui vem uma outra frente, né? Tem gente que faz da captação, tem gente que faz outro tipo de coisa na planta, mas isso aí é coisa para a gente mostrar mais para frente, né? Então está aqui. Eu vou posicioná-la mais ou menos, olha aqui, olha. Um dedo, 2 dedos do fundo do vaso, né? Onde você quer que seja o fundo do vaso. E aí nós vamos pegar aquele palitinho, né? Aquele palitinho. Vamos atravessar por este buraco lateral do vaso, no meio da planta, e vamos chegar até o outro buraco do outro lado do vaso, né? Aquele buraco aqui, ele está um pouco para baixo, mas a gente vai conseguir fazer o plantio aqui tranquilo. Olha só. E aí está, olha você vê, que facilidade, gente. Colocamos aqui, pegamos esse excesso aqui, né? Fazemos o corte. E aí a planta, olha que estabilidade para a planta, gente. Só com esse pedaço de bambu. Olha que interessante. Tá vendo aqui que bacana? Então isso aqui é necessário no seu replante. A planta vai se sentir firme e segura. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, você vai preencher o restante que você achar que deve, né? A planta. E agora aqui, ó, ela criou uma frente boa, praticamente 3 dedos na frente desse vaso aqui. Esse bulbo aqui e mais uns 2. Quer dizer, provavelmente mais 2, 3 anos para ela ficar aqui nesse vaso. Olha que bacana. Muito legal. Eu só esqueci uma coisa aqui. Antes de eu acabar de completar, eu costumo colocar os penduradores, né? Eu chamo de pendural, tem gente que fala pendurador, nos vasos. Por quê? Porque você vai identificar a sua planta no pendural aqui, olha. Aqui ela tem um acessóriozinho aqui para você colocar. Então aqui você vem, colocou o penduradorzinho no buraquinho certinho, bonitinho, né? Pode colocar por esse buraco aqui se você quiser, não tem problema. Tem gente que coloca pelo outro buraco, mas isso vai fazer pouca diferença aqui. Olha, já deixei aqui bonitinho, né? Olha aqui que bacana. E aí vamos pegar e vamos identificá-la. Para quando nós colocarmos no orquidário, você vai saber que planta que é, sem estar florida, né? Lélia purpurata. Então bacana. Identificamos a planta. Colocamos aqui. Apertamos novamente. Vou acabar de completar aqui. E aí está. Uma planta está bem replantada. Vamos marcar o dia de hoje. Daqui a pouco tempo, acredito que em um mês e pouco, ela vai estar já totalmente enraizada.
Então aqui está um modelo de plantio nesse tipo de vaso, tá? Depois, mais pra frente, eu vou fazer um outro vídeo com um vaso baixinho, que é muito usado por muitos orquidófilos, porque ele tem vários benefícios com ele, até mais do que esse. Mas esse vaso tem muito adepto nele. Ele não é exagerado, né? Não é grosso e tem uma boa, né? Uma boa aparência, fica muito bonito. Se você for olhar aqui em cima, olha, tem várias plantas, tudo nesse tipo de vaso. Aqui tem uns varnelhos para todo lado. Olha essa varnelha aqui, eu replantei ela há pouco tempo e ela já está totalmente enraizada. Vamos pegar uma outra varnelha. Olha que bacana, as raízes já soltando tudo para fora, gente. E essa planta aqui, nós replantamos ela, eu acho que tem uns 45 dias por aí, né? Tá muito bacana, tá vendo? Essa aqui nós usamos, no caso, o outro do método. Ele não tá com o pauzinho atravessado para um lado não, tá? Esse método que eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos lá. O outro do método, eu vou plantar esse híbrido aqui, da mesma forma. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, olha, facilitar meu lado. Primeiro, eu gosto de fazer essa curvinha aqui, porque facilita você colocar no vaso. Olha que rapidez que fica, olha. E fica bonitinho também, fica muito bacana. Vou botar o pendurador. Outra dúvida que o povo tem muito é se dobra para baixo, dobra para cima. Eu gosto de dobrá-lo para baixo, porque não fica com aquelas pontas aparecendo para cima aqui, olha. No caso aqui eu vou mostrar pra vocês, olha. Essas pontas aqui não fica aparecendo. Então eu coloco, dobro para baixo, né? Aqui eu vou dobrar de para baixo de novo, porque esse aqui eu só fiz para mostrar. Jogo para baixo. A resistência do pendural para baixo ou para cima é a mesma. Tem gente que fica assim, olha Juninho, mas não vai soltar, não vai cair. Não, não vai cair, olha. Sempre faço esse teste aqui. Fala assim, gente, se vocês conseguirem segurar e ela soltar, olha, uma planta não tem essa força toda. Esse outro plantio, eu uso um pedaço de arame, que é bem parecido com esse do pendural, mas pode ser outro tipo de arame, desde que seja um pouco flexível. A medida é bem próxima disso, olha. Um palmo e mais um pouquinho. Então aqui, olha, eu corto ele. Vou fazer aqui com ele um guarda-chuvazinho, né? Olha aqui. Tá aqui. Vou colocar da mesma forma que eu fiz a outra planta, um pouco de substrato. Aqui, né? Substrato bem feitinho. O substrato foi até eu mesmo que fiz. Eu gosto de fazer minhas misturas. Então vamos posicionar essa planta. Esse vaso, gente, presta atenção uma coisa. Aonde está o pendurador, onde nós colocamos o pendural, tem sempre buraco para baixo. Olha, o buraco é para baixo. Aqui o buraco para cima e onde está o pendurador para baixo. Então, por que eu faço esse tipo de buraco para baixo? Vou mostrar para vocês agora. Vou posicionar essa plantinha aqui, né? Da mesma forma que eu fiz da outra. Mais para a parte de trás do que para a parte para frente. Agora presta atenção uma coisa. Este ganchinho, ele vai entrar entre os bulbos dessa planta. Olha, presta atenção aqui para você ver. Olha que bacana. Entrou no meio dos bulbos. Este buraco traseiro que eu estava mostrando para vocês, que está aqui, onde está o pendurador, você vai passar esse arame. Parece ser difícil, gente, mas não é. É bem simples e fácil, tá? Faço muito isso na feira. As pessoas me pedem, Juninho, me mostra como planta uma para mim. Sempre planto de bom agrado. Posicionou? Pode apertar a planta para fixá-la bem no vaso. Puxou esse arame aqui, jogou aqui para cima. Estou fazendo bem lento, olha. Prendi no bulbo, puxei pelo buraco, puxei para cima, passei para dentro do vaso. Amassei, travei. Olha só. Planta está totalmente fixa no vaso, tá? Tá bem estabilizada no vaso. E da mesma forma que eu fiz na outra, todos os dois processos, gente, é bem simples, não é difícil, viu? Não é difícil, tá? Olha só, essa aqui ainda ficou mais fácil ainda, ó. Pronto, tá bem plantada. Como eu já coloquei o pendurador, e vou identificar essa planta da mesma forma, porque muita gente compra uma varnelha, compra uma labiata, uma espécie, né? Que a gente costuma dizer. E coloca tudo misturado. Depois ela não sabe quem é quem. Essa é a vantagem de você ter o pendurador, as plaquetinhas,
um pincel, né, que não apague, ou um lápis também trabalha muito bem. Então eu vou escrever aqui que é um híbrido. É uma planta indefinida. Que é um híbrido. Então pronto, está identificada. Tá bem explicadinho, bem feito o videozinho. Qualquer dúvida, nós vamos estar fazendo outros vídeos mais pra frente. E aí nós vamos tirando dúvida. Você pode mandar no canal uma dúvida, uma sugestão sua que você tiver. E à medida do possível a gente vai mostrando, tá? Então isso aqui é um plantio da maneira correta, gente, de você fazer. Todas as suas plantas. É necessário que suas plantas sejam replantadas, tá? Ou num cachepô, ou num vaso de barro, ou de uma forma que você achar melhor. Mas a planta, ela precisa ser replantada, mais cedo ou mais tarde, para você não ter problemas futuros com elas, tá? E aqui está, olha. Lembrando que no próximo vídeo nós vamos fazer um plantio no vaso baixo, com outro tipo de substrato, tá joia, gente? Se você gostou do vídeo, deixa teu like aí, se inscreva no nosso canal e acompanha a gente, tá legal? Um abraço.